Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde, habite na sua vida. Iremos começar mais uma série de estudos, comentários sobre o Novo Testamento, começando pelo livro de Mateus, que é o 40º livro da Bíblia e o primeiro do Novo Testamento. Começaremos uma nova série de estudo fazendo um comentário do Novo Testamento por temas, os eventos do Novo Testamento, introdução ao livro, e começaremos pelo Evangelho segundo Mateus. Mateus, ele era um publicano que se converteu ao Evangelho de Cristo na vida e ministério de Jesus Cristo. Tinha um nome duplo, Mateus em hebraico e também Levi em aramaico. Mateus significa dom de Deus, dádiva de Deus. Levi, louvor. É possível que Mateus, por ter o seu outro nome, Levi, é possível que ele fosse da tribo de Levi. No Novo Testamento, nos tempos de Jesus, era normal alguém ter mais de um nome, como por exemplo, nós nos lembramos de Pedro. Pedro, esse nome foi dado por Jesus, que significa pedra, mas também ele era conhecido como Simão ou Cefas também. Nós o conhecemos mais como Pedro, por conta do livro que ele escreveu. Ele é assim mais conhecido, né? Pedro. Então Mateus, ele foi chamado para ser coletor de imposto na Galileia, onde esteve exercendo o seu ofício. Esse ofício de coletor de impostos, ele era odiado pela nação de Israel, porque mesmo se auto-intitulava como que um antipatriota na visão dos judeus, porque ele cobrava imposto para a nação romana, a nação opressora. Israel nesse tempo estava subjugado aos romanos, ao Império Romano. Então, Mateus, exercendo esse ofício de cobrador de imposto, era odiado pela nação israelita, tanto mais ainda porque eles cobravam além do estipulado. Os pescadores mesmo não gozavam de boa comunhão com os cobradores de imposto. É possível que Pedro, que era líder de pescaria, com seu irmão André, e também João e Tiago, é possível que houvesse grandes divergências com esses publicanos, que eram os cobradores de imposto, do qual Mateus era um. Mateus se converte ao Evangelho num convite que Jesus lhe faz. Jesus passando pela alfândega, né, a coletoria onde ele cobrava os impostos, Jesus disse duas palavras para ele: vem e segue-me. O que ele prontamente atendeu. Ele seguiu a Cristo, se converteu a Cristo, se tornando um discípulo de Jesus e posteriormente um dos 12 apóstolos de Jesus, no qual ele escreve este livro que leva o seu nome, o Evangelho segundo Mateus. Ele escreve por volta do ano 60 a 70 depois de Cristo, é o que é aceito pela maioria dos eruditos, não após o ano 70, porque se fosse nessa data, com certeza ele teria narrado a destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador Vespasiano e o seu filho Tito, general Tito, que comandou as operações da derrubada de Jerusalém. Derrocada de Jerusalém, que foi profetizada também por Jesus,
quando vivia, vivia na terra, profetizou no sermão profético, que também está contido nesse livro, no capítulo 24 e 25 deste livro. Então, ele escreve nessa data, por volta do ano 60 a 70 depois de Cristo. E o público destinatário ao qual ele escreve esse livro é os judeus. Então nós entendemos que este evangelho foi escrito em hebraico, muito embora depois traduzido para o grego, pois todo o Novo Testamento ele é escrito no grego, ou traduzido, por melhor dizer. Então, escrevendo aos judeus, ele prova nos 28 capítulos do seu livro, na história e ministério de Jesus, o cumprimento das profecias referente ao herdeiro que se sentaria no trono de Davi, e o seu trono não teria fim, seria o rei eterno. Então, só poderia se aplicar a Jesus, uma vez que Davi, ele morreu, os seus restos mortais ainda estão na Jerusalém antiga. Então, se aplicaria essas profecias de que o reino de Davi não teria fim, o renovo de Davi, o rei eterno, se aplica a Cristo, o sucessor real. Cristo é o rei que se assenta no trono de Davi. É isso que Mateus prova no decorrer do seu evangelho. Enquanto os outros evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas, sinóticos porque esse termo é parecido, semelhante. Analisamos que os evangelhos de Marcos e Lucas são muito semelhantes ao evangelho de Mateus, ou segundo Mateus. Enquanto que em Marcos o autor apresenta Jesus como servo de Jeová, né? Lucas já o apresenta como o homem perfeito, o médico das almas. E João, no quarto evangelho, já enfoca mais na divindade de Cristo, no qual ele demonstra isso com 7 sinais miraculosos, 7 discursos de Jesus e também 7 declarações. Eu sou, mesmo que como Deus se revela lá para Moisés na sarça ardente. Então Mateus aqui no seu evangelho ele mostra que Cristo é o rei. Então ele prova essas profecias das 350 profecias do Novo Testamento que se aplicam a Cristo. 50 está contida nesse livro, né? 80 as profecias gerais do Antigo Testamento estão nesse livro, sendo 50 referentes só a Jesus. Então no livro muitas afirmações como rei, reino dos céus estão contidas nesse livro, né? Ele prova que Jesus é o Messias esperado. O Messias é equivalente ao Cristo no grego, Messias em hebraico, Mashiach, e Cristo no grego, significando o ungido do Senhor, né? O prometido pelas Escrituras. Então Mateus ele escreve este livro para os judeus, mostrando que ele, Jesus, é o que por Deus foi prometido como o rei, o legítimo da descendência real de Davi. Então, meus amados, o versículo chave desse livro é o primeiro versículo do livro, que diz, o primeiro versículo do capítulo 1 diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele mostra a descendência desse rei, a ancestralidade, a genealogia, pois os judeus focavam muito nisso, na genealogia, para provar a raiz, se a pessoa tinha mesmo
pertencia à tribo de Judá. Se tinha mesmo ali aquela raiz genealógica. E Mateus prova que ele, sendo descendente de Abraão e de Davi, Abraão, o pai da fé, o Abraão, o pai das multidões, a qual Deus resgata de uma terra pagã para ser aquele que nele todos seriam abençoados, o pai da fé. E também filho de Davi, como nós já falamos, sendo ali o herdeiro, o rei. Davi foi o maior e melhor rei de Israel, sendo ele, Davi, uma figura de Cristo, que é o Rei eterno, o Rei supremo, né? Deus que se fez homem. Então, e o texto-chave desse livro, vamos dizer assim, o ponto clímax desse livro, é Mateus 22, quando Jesus Cristo ele entra em Jerusalém e é aclamado como rei. Lá ele entra em um jumentinho, cumprindo também as profecias de Zacarias, capítulo 9, verso 9, quando diz: Eis aí, Israel, Jerusalém, o teu rei vem a ti, humilde e sentado no jumentinho, animal de carga. Então Mateus faz essa referência, mostrando Jesus Cristo como rei, o aclamado. Então, neste evangelho ainda, Mateus preocupa-se na genealogia de Cristo, o seu nascimento, né, de uma virgem, a sua concepção virginal, o que também Isaías profetiza lá no seu livro, no capítulo 7, verso 14, quando diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então ele menciona aqui também a adoração dos 3 magos que vêm adorá-lo. Ele menciona também sobre o precursor de Jesus Cristo, João o Batista, e mostra também sobre, Mateus aqui fala sobre 5 sermões, dentre eles destaque para o Sermão do Monte, que é o considerado código de ética do reino de Deus, que vai dos capítulos 5 ao capítulo 7, né, o Sermão do Monte, a conduta do verdadeiro cidadão dos céus. Mateus menciona aqui no seu livro. Mateus também fala sobre parábolas de Jesus, né, as comparações do reino, no capítulo 13. Mateus também fala sobre a igreja, Cristo sendo a pedra fundamental, no capítulo 18 ao 20. E também fala no sermão profético, sermão apocalíptico de Cristo, no capítulo 24 e 25 do seu livro, onde Jesus Cristo fala sobre os fins dos tempos, sobre os sinais da sua volta, tanto para arrebatar a igreja, como a segunda etapa da sua volta, para o juízo final. Então, meus amados, e do capítulo 26 ao 28, fala sobre a sua paixão, a sua entrega, a sua morte e ressurreição, né, para salvar a humanidade. Mateus, o seu final, o fim da sua vida, segundo a tradição dos pais da igreja, Mateus teve pregando também na Etiópia, onde foi martirizado por volta do ano 70 a 75 depois de Cristo. Ele foi decapitado como mártir do cristianismo. Então Mateus nos deixa um grande legado, um homem que era publicano, era odiado pela nação de Israel, mas pelo seu encontro com Cristo, tornou-se um homem virtuoso, um discípulo e posteriormente um apóstolo, e deixa para nós um grande ensino, um grande livro, onde nos ensina grandes verdades do reino de Deus, sobre a vida, natureza e ministério de Jesus Cristo. E ele fecha o livro falando sobre a ascensão de Jesus, o seu regresso para o céu, e a ordem para evangelizar a todos, para ir por todo mundo e fazer discípulos e pregar esse evangelho, que é o que eu estou
aqui fazendo também nesta pregação aqui, nessa introdução ao Evangelho de Mateus. Então você, meu amado e minha amada ouvinte, eu faço também um convite a você, se você ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, que o faça. É a maior, melhor e mais importante decisão que podemos tomar em toda a nossa vida. Caso você é alguém que já esteve, mas veio a afastar-se, é momento de voltarmos para a casa do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe nesta nossa jornada de ensino do Novo Testamento. Hoje foi a introdução, nós estaremos fazendo outros estudos agora mesmo dentro do livro, nos temas, tá bom? Dentro do livro no Evangelho, tá bom, meu amado? Que Deus te abençoe, deixe o like no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, né? Nos ajude a divulgar o Evangelho, divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, guarde a sua vida, a sua família. É esse o meu desejo para você. Fique com Deus.